Boa noite a todos vocês que acompanham semanalmente as palestras que a Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca leva ao ar através do canal aqui no Facebook, online, não é isto? E também posteriormente offline através do YouTube. Estamos com muita alegria reunidos para compartilhar um pouquinho dos ensinamentos que a espiritualidade nos traz sobre Jesus e que nos estimula nestes dias em que nos mantemos em afastamento social, nos estimula a refletirmos sobre nós mesmos, as razões pelas quais passamos pelas dificuldades, pelos flagelos, como aquele que o Covid-19 nos envolve nesta época. Né? E ainda bem que nós temos aqui as páginas dos ensinamentos da espiritualidade que nos confortam e que nos esclarecem. Para aqueles que não acessam com frequência este canal do Facebook, ou que estão chegando pela primeira vez para assistir uma palestra da nossa Casa Espírita, né? As palestras acontecem às segundas-feiras, às 20 horas, às quintas-feiras, às 14 horas, às sextas-feiras, às 19 horas e aos sábados, aos domingos pela manhã, às 10 horas. Nos outros dias, nós temos a realização do Evangelho. Às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas, temos o Evangelho. Então, fica a critério de vocês, né, espectadores, de escolher o dia e o horário que querem participar deste banquete de luz, né, que nós temos compartilhado junto da espiritualidade e junto de amigos encarnados também. Vamos, a fim de nos prepararmos, né, para nós adentrarmos ao tema de hoje, fazer a nossa prece. E eu convido a todos vocês, então, que fechem os vossos olhos, que inspirem calma, suave e profundamente, sorvendo o fluido cósmico universal e permitindo, então, que nós possamos abrir a mente e o coração a fim de nos interligarmos vibratoriamente com os amigos espirituais e, conectados com estes bondosos companheiros, possamos usufruir da melhor forma este aprendizado, que ele possa nos ampliar as nossas capacidades de compreensão e do significado das coisas, tanto da vida material quanto da vida espiritual, e que ele nos auxilie doravante a fazermos as escolhas na nossa existência que estejam sempre alinhadas com as leis divinas e com o Evangelho de Jesus. Nós vos pedimos, Mestre querido, que a tua luz possa nos iluminar nestes momentos de estudo e que o teu amor infinito possa sensibilizar as nossas fibras mais íntimas, a fim de que possamos, doravante, vibrar sempre nesta mesma sintonia. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença entre nós. Que assim seja. O tema da nossa conversa desta noite foi extraído desta obra aqui, No Roteiro de Jesus, onde o autor, Gerson Simões Monteiro, ele foi pescando diversas obras trazidas, psicografadas por Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, e ele fez então a compilação de uma série de lições evangélicas que nos falam
da passagem de Jesus aqui entre nós. São 59 lições que nos enriquece a existência material. A de hoje é de número 46, que se chama A Esmola da Compaixão. E começa então Humberto de Campos a sua narrativa dizendo: de portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta em rumoroso tumulto. Se vocês se recordam, e acredito que se recordem, não é? Nós temos, não é? Essa casa dos apóstolos foi a casa do caminho que Pedro abriu em Jerusalém por orientação de Jesus para que pudessem abrigar aqueles espíritos desvalidos da sorte. Desculpa, gente. Então, a finalidade era das mais nobres. E lá eram doentes desiludidos que vinham rogar esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo, mulheres de lívido semblante traziam nos braços crianças aleijadas que o duro tirano do sofrimento mutilara ao nascer. E, de quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública acompanhando alienados mentais, para que ali recolhessem o benefício da prece. Então vejam que a Casa do Caminho recolhia uma variedade muito grande de pessoas necessitadas do corpo e do espírito. E uma grande parte delas que não tinha efetivamente nem eira nem beira, que não tinha quem cuidasse delas. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso. Fosse, porém, pelo cansaço físico, pelas desilusões, auridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador acusava irritação e fadiga, a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter. Vejam, não é, que mesmo Simão Pedro, não é? Mesmo Pedro vivia momentos de dificuldade. Humano que ele era, como todos nós. Não é? Atendia com bastante carinho, com bastante presteza, como diz aqui, não é? a leitura da obra do Humberto de Campos, não é? Que ele cuidava e desempenhava bem a sua tarefa junto aos necessitados de toda ordem. Mas, de vez em quando, ele apresentava essa disposição de espírito. Não é? Sofria de desilusões também, o que é muito natural para a grande maioria da humanidade terrena. Quem é que já não passou por uma desilusão na sua vida? Só que nós precisamos nos lembrar que muitas vezes isso acontece porque eu crio uma expectativa muito grande em relação às outras pessoas ou às coisas e depois elas não acontecem de acordo com a minha expectativa. Mas Pedro, humano, não é? Possível de errar como todos nós, vivia essa dificuldade. Não é? Acusava, não é? Um pouco de irritação e um pouco de fadiga que se expressavam em exclamações de amargura, não é? Junto daqueles que com ele compartilhavam das atividades na Casa do Caminho. Não é? Então, aqui, por essa narrativa de Humberto de Campos, nós podemos ver que Pedro não tinha grande diferença na época de Jesus em relação a nós hoje, vivendo nossa própria existência, onde temos as ilusões da vida, nos sentimos desiludidos quando as coisas não acontecem, também temos o nosso quinhão de cansaço e de irritação diante das situações
da vida, e as nossas exclamações de amargura, muitas vezes elas acontecem sem a gente se dar conta delas. Muito normal era Pedro naquela época, assim como nós hoje em dia. E Humberto continua a sua narrativa, né? Que Pedro então se manifestava da seguinte forma: observa aquele homem que vem lá, de braços secos e distendidos. Gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava concurso, auxílio, não é isso? Aquele Roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite de embriaguez. Não é justo sofra agora as consequências? Então a gente vê nessa fala dura de Pedro, não é? A inconformação, não é? Com aquele irmão que embriagado tinha espancado a própria mãe e que ali na casa do caminho vinha buscar ajuda. E veja a postura de Pedro nesse instante. Ele se coloca na condição de juiz, do juiz do Roboão, analisando a atitude dele em relação à mãe, né, e justificando que agora, né, a sua dificuldade na existência deveria ser consequência da forma como ele tratou a mãe. Né? Então o sofrimento dele era justo. Quem sabe talvez até não precisasse de cuidados deles, daqueles irmãos que dirigiam a casa do caminho em Jerusalém. Pedia que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Então, olhe que ele esboçava, né? Ele exteriorizava a intenção de que Roboão não pedisse ajuda a ele, que ele que tivesse que dar, não é, atenção e socorrer a necessidade daquele irmão em humanidade. E continua, não é? Ele não para por aí nesta narrativa de Humberto de Campos. Logo após, indicando feridenta mulher que se arrastava buscando-o, exclamou, encolerizado: que procuras, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos? Muitas vezes ouvi-te o riso imundo à frente dos escravos agonizantes que espancavas até a morte? Fora daqui, fora daqui! Veja que a atitude de Pedro, nessas circunstâncias, em que naquele dia ou naquele momento do dia ele não se encontrava razoavelmente equilibrado, para colocar para fora alguém que vinha pedir ajuda, imagine também o desequilíbrio em que ele se encontrava. Mas eu chamo a atenção de vocês, né, mais uma vez, que ele se coloca na condição de juiz. Não é? Ele analisa a situação em que a mulher, não é, feridenta, não é, com o corpo coberto de feridas, não é isso? Procurava auxílio na casa do caminho, e ele analisa então aquela situação em que ela, quando tinha os seus escravos, espancava-os, e por isso ela não merecia cuidados nem atendimento. E ainda colocava ela para fora da casa do caminho, né? Apartava a senhora da possibilidade dos cuidados que ali ela podia receber dos discípulos de Jesus. Mas continua Humberto de Campos aqui na sua narrativa. E, a demandar-se nas indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico que implorava socorro. Como não te envergonhas de comparecer ao pouso do Senhor, quando sempre devoraste os recursos das viúvas e dos órfãos?
Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é grilhão nos teus pés. É corrente. Né? Mantém os teus pés acorrentados. Então vejam que, novamente, diante da dificuldade de um outro irmão, velho e paralítico, olha as duas condições, né? Pedro novamente se coloca na condição de juiz daquele espírito. Não é? Puxa vida, não é? Era um irmão que se julgava necessitado e que vinha pedir ajuda. Não é? E a colocação de Pedro, não é? Tuas arcas transbordam não só dos recursos, não é? Se é que você os tem ainda, não é isso? Não é? Mas das maldições que, não é? Aquelas pessoas que foram usurpadas nos seus bens pelo velhinho paralítico, não é? Despejavam sobre ele. Não é? E, invariavelmente, a gente pode perceber nessa fala de Humberto de Campos que, além de juiz, não é? Havia, na sequência, a condenação de Pedro. E aí, não é? Como todo o ensinamento evangélico é para mim, não é para vocês, não é? Se eu fui estudar a lição, se eu fui refletir sobre a lição, a fim de compreender os seus ensinamentos, então isto significa que é para mim esta lição. E aí eu fui verificar na minha existência os muitos momentos em que alguém me pediu ajuda ou que Deus, na sua infinita misericórdia, me colocou diante de uma situação na vida em que alguém estava necessitado. E que tristeza ter me lembrado das situações, não é, em que eu, assim como Pedro, só que agora, no século XXI, não é? Não há 2000 anos atrás, mas agora, no século XXI, eu agi da mesma forma que Pedro, me achando no direito de ser juiz daquele meu irmão ou daquela minha irmã. E, invariavelmente, após o meu julgamento, estabelecendo a condenação. Aí percebi, então, quantas oportunidades eu mesmo perdi de fazer o bem na minha existência. Será que eu sou investido por Deus ou por alguém da função de juiz do outro? Será que no meu planejamento reencarnatório eu defini junto com os espíritos do departamento da reencarnação que eu viria com esta função, com esta tarefa de julgar as outras pessoas que compartilhassem comigo esta reencarnação? Podem ter certeza que não, meus irmãos. Com toda certeza que não. Então, por falta de vigilância da minha parte, eu perdi aquelas oportunidades de fazer o bem. E olhe que quando eu me invisto da função de juiz, visto a toga, não é? E lavro a sentença, dificilmente eu absolvi alguém. A grande maioria das vezes eu condenei. E quem sabe até, além da condenação, estabeleci a sentença. Vai queimar no mármore do inferno. Não é isto? Pura insensatez da minha parte.
nesses momentos da existência, não fui diferente de Pedro nesta narrativa de Humberto de Campos. E foi duro aprender dentro da doutrina espírita, não é, que eu não trago dentro de mim esta tarefa, dentro da minha programação reencarnatória. Quando muito eu posso ser juiz de mim mesmo, nada mais do que isto. Muito menos daqueles que compartilham comigo a existência. Continua aqui a narrativa de Humberto de Campos e por muitas horas fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra, com palavras candentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Então vejam que as pessoas vinham suplicar ajuda e ele, conhecedor que era dos pormenores da vida daquelas pessoas, ele trazia à mostra as deficiências e os erros. Ele enveredava pelo caminho da crítica destrutiva. Então, quantas vezes eu também olhando as minhas relações com as outras pessoas, quantas vezes eu enveredei e ainda faço, se eu não estiver vigilante no dia de hoje, eu ainda entro por este caminho, que é um caminho pantanoso, onde eu vou me afundar. Ao criticar os erros e as deficiências dos outros, eu faço como um macaquinho que senta em cima do próprio rabo para falar mal do rabo dos outros macaquinhos. E não é esta também a minha tarefa nesta existência. Mas ainda, uma vez mais, esta fotografia que Humberto de Campos me passa de Pedro naquela época, e isto deve ter sido no começo, não é? Na estruturação da Casa do Caminho, me mostra que Pedro era um ser humano falível como eu sou hoje, 21 séculos depois. Tão falível hoje quanto era Pedro naquela época. Mas eu fiquei neste processo reflexivo tentando poder perceber aquelas pessoas a quem eu julguei e condenei invariavelmente, aquelas pessoas a quem eu critiquei pelos seus erros, pelas suas deficiências, o que será que estas pessoas sentiram em relação a mim? Será que esta atitude minha em relação a elas facilitou a nossa convivência? Facilitou a nossa aproximação? Não, né, gente? Muito pelo contrário. A crítica mordaz, o julgamento e a condenação me afastam das outras pessoas. Agindo assim, com muita frequência, pelo fato de estar invigilante em relação aos meus pensamentos e aos meus sentimentos, eu me afasto das pessoas. E as pessoas, consequentemente, não vão querer compartilhar da minha companhia. E eu descobri que não me dei conta disso nas tantas vezes em que eu fiz isto durante a minha existência. A crítica e a condenação no julgamento me afasta das pessoas. Elas não vão querer conviver comigo, a não ser que seja um espírito muito elevado, que compreenda e perdoe a minha atitude infantil em relação a ela. Porque isso é uma atitude infantil.
E Pedro, não é, tinha estes momentos de dificuldade. Na continuação da narrativa, diz Humberto de Campos: todavia, quando o sol desaparecera distante e a névoa crepuscular invadira o suave refúgio, modesto viajante penetrou o estreito ambiente, exibindo nas mãos largas nódoas sanguinolentas. Acho que neste ponto da narrativa, vocês, como eu, já têm uma ideia de quem seja este novo visitante. No compartimento agora vazio, apenas o velho pescador se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo, silencioso, aproximou-se sutil e tocou-o docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim lhe deu atenção, clamando, porém, impulsivo: quem és tu que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu com inflexão de censura: anda sem demora, dize depressa a que vens. Então a gente vê que tinha terminado o dia de trabalho e a paciência de Pedro estava, olha, menor que o tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda da fé que nos fala Jesus, a paciência de Pedro estava menor que o grão de mostarda nessa hora. Eu sei. E ele não tinha se dado conta, efetivamente, das vibrações daquele espírito que tinha adentrado no ambiente humilde. Porque olha só, quando nós estamos vigilantes e atentos, nós percebemos as vibrações de quem se aproxima. E Pedro não percebeu. Tanto que Humberto continua aqui na sua narrativa. Nesse instante, porém, deteve-se a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz, e, ansioso, encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Agora, acredito que vocês não tenham mais dúvidas de quem seja o peregrino. Não é isso? Perplexo e desfalecente, compreendeu que se achava diante do Mestre e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Então vejam, não é? Que sem perceber a vibração, o influxo amoroso que antecedia a chegada de Jesus em qualquer ambiente que ele estava, o campo magnético de Jesus era tão grande, tão maior que o nosso, que aquela mulher que tinha, não é, sofria de hemorragia crônica, assim, ao tocar a sua veste, né, foi percebida por Jesus, porque não era a veste física, mas era o toque no campo magnético, a aproximação do campo magnético de Jesus que ela tinha feito. E Pedro aqui não tinha percebido sequer esta aproximação vibratória do Mestre, por quem ele tinha tanto carinho. Foi então que Jesus, redivivo, afagou-lhe
a atormentada cabeça e falou em voz triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-te a caridade do silêncio, quando não possas auxiliar. Suplico-te, para os filhos da minha esperança, a esmola da compaixão. Então vejam, Jesus faz 2 pedidos a Pedro. Não é? Quando quando Pedro não pudesse oferecer auxílio a outrem, não é? A caridade do silêncio. E aqui novamente, o ensino evangélico de Jesus para Pedro, transferindo para mim nos dias de hoje. Quantas oportunidades eu perdi na minha existência, se eu for olhar o passado. Perdão, gente. Quantas vezes eu perdi a oportunidade de me calar, de fazer o silêncio, como nos ensina Chico, né? De tomar o golinho de água da paz, por falar nisso, para a garganta, né? Lubrificar aqui as cordas vocais. Quantas vezes, não é, eu poderia ter sorvido este gole da água da paz, ter ficado em silêncio e não ter retrucado, não é? Já que comigo era assim, bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. Não é isso que nós falamos muitas vezes? E eu falei vezes sem conta. Outra infantilidade da minha parte. Bendita a doutrina espírita que nesses anos todos tem repetido e repetido e repetido e repetido e repetido centenas, milhares de vezes para que eu permaneça vigilante e que eu preciso ter esta postura. A mim não cabe criticar a quem quer que seja. Sim? Eu preciso aprender a caridade do silêncio. E quando eu comecei a colocar em prática este ensinamento, como eu passei a me sentir melhor. O quanto de bem que isto fez na minha própria intimidade. Ficar quieto, não retrucar. Veja que aqui, não é? Quando Jesus coloca para Pedro a caridade, vim rogar-te a caridade do silêncio, não é? Não é só o silêncio da boca, viu, gente? Não é? Não é? Só aqui, ficar quietinho. Não. Esta caridade é mais abrangente do que a caridade, o silêncio físico de passar, ó, zíper na boca. Porque não adianta nada se eu ficar com a boca fechada, se o golinho da água estiver lá, não é, zanzando de um lado para o outro, e o meu pensamento e o meu coração estiver fervilhando, estiver borbulhando, se eu estiver ruminando tudo aquilo lá, não vai adiantar absolutamente nada. A caridade do silêncio é o silêncio do pensamento e do coração, do sentimento. Estas são as caridades do silêncio, do pensamento e do sentimento. Dos dois. Eu preciso, não é, acerenar o meu coração e eu preciso ocupar o meu pensamento com coisas mais úteis,
a fim de não criticar mentalmente o meu irmão. Este é o primeiro pedido que Jesus faz a Pedro. Este é um pedido que Jesus vem fazendo há 2000 anos para cada um de nós. A caridade do silêncio quando nós não possamos auxiliar de outra forma. O silêncio do pensamento e o silêncio do coração. E Jesus ainda faz o segundo pedido. O primeiro é uma rogativa, o segundo é uma súplica. Ele suplica para os filhos da esperança, que são os desvalidos de toda sorte, são os necessitados do corpo físico, necessitados do espírito. A necessidade não tem limites. A esmola da compaixão. A esmola. E para que a gente possa uniformizar um pouquinho o nosso entendimento sobre compaixão, é o sentimento benévolo e solidário que nos inspira a infelicidade ou o sofrimento alheio. O sentimento de benevolência, de solidariedade, de fraternidade pela infelicidade ou pelo sofrimento alheio. Então, além de não me caber criticar e julgar a quem quer que seja, Jesus pediu a Pedro e vem pedindo a cada um de nós em todos estes séculos, porque já temos convivido com o Evangelho de Jesus há muito tempo. Vem pedindo da nossa parte que nós possamos estender as mãos para o outro e ofertar-lhe a esmola desta compaixão, deste sentimento de benevolência e de solidariedade pela dificuldade. Preciso vivenciar neste instante a compreensão das dificuldades pelas quais passa o meu irmão. A compreensão de que ele pode não ter entendido algumas coisas que Jesus me explicou e que eu já consigo compreender, e por causa disso não me compete o julgamento e a crítica, mas o estender as mãos para ajudar, o silêncio construtivo. É preciso que eu exercite na minha intimidade a empatia, me colocando no lugar do outro, porque pode ser que ele vivencie dificuldades pelas quais eu não precisei passar. Ele passe por sofrimentos que estejam produzindo marcas na sua intimidade, na sua consciência, no seu perispírito, que eu não precisei vivenciar nesta reencarnação. E que se está diante de mim, se Deus me concede a oportunidade naquele instante de estar diante do irmão em sofrimento, é porque eu trago, porque você traz recursos para ajudá-lo naquele instante. A esmola da compaixão. Nesse instante, Pedro chorava copiosamente. E demorou um tempo até que ele conseguiu se refazer das suas emoções, da fala de Jesus, sim, da tristeza com que Jesus tinha feito esta colocação para ele, sim, até que ele se aprumou de novo, ergueu a cabeça e, com os olhos lacrimejantes, ainda procurou a figura meiga de Jesus. Mas só encontrou no ambiente
a sombra da noite que avançava leve. Então, vejam, meus irmãos, quantas oportunidades, se eu for fazer um balanço da minha existência, Deus me concedeu e que eu, por pura invigilância, perdi. Mas quantas outras oportunidades eu aproveitei. E é a lembrança destas oportunidades aproveitadas que deve movimentar na minha intimidade as energias para que eu, a cada instante da minha existência, esteja vigilante. Para poder perceber quando Deus coloca diante de mim a oportunidade redentora de fazer o bem, de fazer a caridade do silêncio, ou de exercitar, não é, a esmola da compaixão. Quantas vezes eu, assim como Pedro, não percebi a presença de Jesus do meu lado, me incentivando a aproveitar a oportunidade para fazer o bem, para estender as mãos, para, ao invés de julgar e criticar, eu compreender, me colocar no lugar do outro, me sensibilizar com a sua dificuldade, me dirigir em direção a ele para poder ajudá-lo dentro das minhas possibilidades. E quantas vezes, assim como Pedro, eu não percebi Jesus ao meu lado. Mas teve outras vezes que eu pude perceber. Que eu pude reconhecer a dificuldade do outro. E mesmo tendo muito poucos recursos para poder fazer a caridade moral, que é o que nos pede a doutrina espírita, a caridade material é muito mais fácil de ser feita. Mas a caridade moral, que é fazer o bem sem olhar a quem, sem nenhum interesse. Sim. Assim como Pedro foi estimulado por Jesus na construção da Casa do Caminho, e a Casa do Caminho, vejam, ela não tinha somente a finalidade de acolher os necessitados, os desvalidos da sorte. A Casa do Caminho era um instrumento de que se servia Jesus para auxiliar os discípulos na construção da própria Casa do Caminho, na construção da Boa Nova, na intimidade daqueles espíritos que viviam situações de provação todos os instantes do seu dia, diante de todas as dificuldades que eles tinham pela frente. E este é um convite que Jesus nos tem feito a todos estes séculos, de construirmos a Casa do Caminho aqui dentro de nós, de nos afastarmos das sensações, das paixões, das ilusões da vida material e de nos enxergarmos como espírito e passarmos a fazer as nossas escolhas de acordo com as leis divinas, de acordo com o Evangelho de Jesus. Não vamos nos transformar em santos do dia para a noite, mas desenvolvermos na nossa intimidade a habitualidade de buscarmos constantemente fazer o bem, fazer melhor, de procurar na Boa Nova o caminho, no Evangelho, o caminho que vai me aproximar dos meus semelhantes.
e com toda certeza mudando a minha postura diante da vida, buscando me aproximar e auxiliar mais os irmãos que compartilham comigo esta reencarnação, com toda certeza eles também vão querer sempre estar junto de mim, vão querer sempre a minha presença. Estarei então olhando para a eternidade como um ser espiritual, me esforçando por viver como um ser espiritual, desenvolvendo todos os esforços ao meu alcance para ser o homem de bem de que me fala o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17. Que possamos refletir a respeito desta página belíssima de Humberto de Campos, quando nos faz novamente o convite, não é, para que nós possamos, não é, oferecer a caridade do silêncio, não é, e a esmola da compaixão a todos aqueles que se apresentam de nós, mostrando o seu lado frágil, as suas dificuldades, as suas necessidades. É a nossa oportunidade redentora de fazermos o bem. Pensemos nisso. Vamos então, nestes momentos, envolvidos nesta atmosfera de luz, de carinho, banhados pelas vibrações dos nossos benfeitores espirituais, elevar novamente os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores amigos, que nestes momentos se unem aos passistas do Centro Irmã Francisca, e que mesmo à distância se propõem a ofertar energias renovadoras através do passe a todos nós que aqui nos encontramos, a fim de que possamos nos fortalecer e podermos enfrentar os desafios que a vida nos apresenta no nosso dia a dia. Que os benfeitores espirituais encontrem em cada um de nós a receptividade necessária à ação da fluidoterapia. Que os nossos bondosos amigos espirituais, encontrando algum irmão desencarnado em nosso lar, que possa, com o carinho que lhes é peculiar, acolher e encaminhar estes irmãos, que ali estão pela sintonia vibratória conosco, para que sejam encaminhados até os postos de socorro do mundo espiritual, onde eles possam receber o tratamento e o esclarecimento de que necessitam. E que possamos então, nestes instantes, dentro dos ensinamentos que Jesus nos propõe, de fazermos a caridade desinteressada, que possamos ofertar as nossas vibrações de amor fraterno, sentimento puro de que possamos dispor nestes instantes, e que possamos doar estas vibrações, estas energias, este sentimento aos espíritos elevados, mensageiros de Jesus, a fim de que possam multiplicá-los e transformá-los em dádivas
em bênçãos, em bálsamo, a fim de atender a todos os irmãos, encarnados e desencarnados da humanidade terrena, necessitados do corpo e do espírito. Nós vos pedimos, Senhor, fortaleça, encoraje a todos estes irmãos. E queremos também, Senhor, vos agradecer, manifestar a nossa gratidão pelo aprendizado na noite de hoje, que toca o nosso coração, que abre a nossa mente, a fim de compreendermos particularidades do Evangelho de Jesus que ainda não tínhamos percebido. E nos perceber como espíritos necessitados deste aprendizado, a fim de vivermos esta vida com mais momentos de serenidade, de felicidade. Agradecermos-vos, Senhor, pelo corpo perfeito, pela inteligência, pelos amigos, pelos entes queridos na família e no lar, pelas renovadas oportunidades que Deus nos concede a cada instante de provarmos que já aprendemos os teus ensinamentos e que podemos fazer melhor. Senhor Jesus, nós vos pedimos ainda uma vez mais que permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Quero agradecer a todos vocês que compartilharam conosco destes momentos de aprendizado das lições evangélicas que na noite de hoje Humberto de Campos nos traz. Que tenham todos uma ótima semana na companhia de Jesus. Agradeço também pelas vibrações recebidas de vocês, pelo carinho, pela atenção. Estejam todos na paz de Jesus, meus irmãos. Muito obrigado.